E aí, meu amigo e minha amiga concurseira, tudo bem? Pessoal, vamos trabalhar aqui o nosso último bloco sobre a administração pública, tá? Lembrando que no blocos anteriores vimos a parte introdutória, algumas regras e assim por diante. Esse bloco será o nosso bloco final de aula relativo a esse assunto e o próximo bloco será de questões relativas à administração pública, ok? Então, antes de começar, vou pedir aquele favorzinho para vocês. Curta, inscreva-se, compartilha, dá essa força aqui para o nosso canal para a gente continuar ofertando vídeo aulas gratuitas para que você possa ser aprovado se tão sonhado concurso público, ok? E também, pessoal, nos acompanhe nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, o nosso canal, todos eles com a nomenclatura Yannis Gentil. Tranquilo? Beleza. Vamos aqui à nossa aula de Direito Constitucional. Professor Yannis Gentil aqui na área, seu professor de Direito Constitucional aqui do nosso canal. Vamos trabalhar aqui, pessoal, a nossa parte final sobre a administração pública, certo? Ó, é um assunto relativamente fácil, você viu que não é tão complicado assim. Tem muita coisa que a gente viu no direito administrativo, né, uma parte mais sintetizada do direito administrativo. E basicamente é isso, pessoal. Muita coisa que a gente vai ver aqui na administração pública já foi vista antes no próprio direito administrativo, tá? Lembrando que lá é mais abrangente, aqui é mais restrito, até porque a gente está na ótica constitucional, tá bom? Vamos aqui falar sobre a validade do concurso público. Isso é muito importante para você que faz concurso público, pessoal. Olha o que a Constituição fala. O concurso público é devido somente para cargos e empregos públicos e sua validade é de até 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Então, pessoal, é o seguinte, concurso é só para cargo ou emprego público, tá bom? Basicamente é isso. E a validade do concurso é de até 2 anos. Se a banca falar que é de 2 anos, está errado, tem que ser de até 2 anos, porque se ela falar 2 anos, quer dizer que todo concurso, ele tem validade específica de 2 anos e acabou-se. Não, é de até, ou seja, de 1 dia até 2 anos. Então tem concurso que é a validade de 1 semana, 1 mês, 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, o limite é 2 anos, tá? É de até 2 anos. E a prorrogação é uma única vez e também por igual período. Nessa muita gente se enrola. Pensa assim, o concurso é de 1 ano, vai ser prorrogado uma única vez por igual período, quer dizer que é 1 ano mais 2. Não, é 1 ano mais 1 ano de novo. Ou seja, esse igual período é o período que está previsto no edital. Então, se o seu concurso tem validade de 6 meses, ele pode ser prorrogado mais uma única vez por mais 6 meses, ou seja, por igual período, certo? Cuidado. Pessoa aprovada dentro do número de vagas tem direito subjetivo à nomeação. Porém, em algumas circunstâncias, a administração pública pode vir a não nomear devido às seguintes circunstâncias. Pessoal, olha só, quando você passa em concurso público dentro das vagas, a administração pública ela é obrigada a te chamar, tá? Mesmo ela sendo obrigada a te chamar, a gente fala que é direito subjetivo e não objetivo. Professor, se ela é obrigada a chamar, deveria ser objetiva. Não, porque tem algumas circunstâncias que podem impedir que mesmo que você tenha sido aprovado dentro das vagas, não seja chamado. Pessoal, e lembrando, a regra é o seguinte, se você passou nas vagas, a regra é que você deve ser chamado. Se você passou no cadastro de reserva, a administração pública chama se precisar, tá bom? Então, quem tem direito subjetivo é quem passa no número de vagas, tá? E é subjetivo porque temos algumas circunstâncias que podem impedir que você seja chamado, mesmo tendo passado o número de vagas, tá? No caso, são circunstâncias imprevisíveis, circunstâncias supervenientes, circunstâncias extraordinárias ou circunstâncias necessárias, tá? Então, tipo assim, guerra, falta de dinheiro, algum problema na administração pública, divergência entre os poderes. Então, se acontecer algo grave e esse algo grave pode interferir no funcionamento da máquina pública, isso sim pode impedir que você seja nomeado, mesmo que tenha passado dentro do número de vagas, tá bom? Então, circunstâncias imprevisíveis, supervenientes, extraordinárias e necessárias podem evitar que você seja chamado, mesmo passando dentro do número de vagas. Tranquilo, tá bom? Vamos lá. Aí temos aqui uma pequena divergência. A Constituição fala o seguinte, pessoal, ó, segundo a Constituição, é permitido realizar um novo concurso, mesmo existindo aprovados no concurso anterior sem nomeação. Porém, estes terão prioridade na nomeação, caso seja realizado um novo concurso. A Constituição fala o seguinte, temos um concurso e tem gente aprovada nesse concurso. Pode realizar outro concurso antes dessas pessoas terem sido chamadas? Pode, a Constituição diz que pode, só que essas pessoas que foram aprovadas no concurso anterior terão prioridade nesse novo concurso que será feito. E isso é o que a Constituição diz,
tá? Só que a Lei 8.112/90, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis Federais, diz que não pode realizar novo concurso tendo pessoas aprovadas no concurso anterior. Professor, e agora, o que eu faço na prova? Muito simples. Se a banca falar de acordo com a Constituição, pode sim fazer novo concurso com gente aprovada em concurso anterior. E estes aprovados têm prioridade a ser chamados nesse novo concurso. Segundo a Lei 8.112, não pode haver concurso tendo gente aprovada em concurso anterior. Então, pessoal, vai depender do comando da questão. Segundo a Constituição, pode. Segundo a Lei 8.112, não pode. Tranquilo, tá bom? Vamos falar aqui agora, pessoal, da reserva de vagas para deficientes. Olha que interessante. Então, pessoal, é o seguinte, a Constituição diz que poderá uma outra lei dizer se pode ter vagas, vai dizer qual o percentual mínimo de vagas reservadas para deficientes, tá? Olha o que a Constituição fala. Segundo a Constituição, a lei definirá percentual mínimo para reservas de vagas para deficientes. Olha só, a Constituição diz que pode sim ter uma reserva mínima de vagas, mas não é ela que diz, é uma outra lei que vai dizer no lugar dela. Ou seja, norma de eficácia plena, contida ou limitada. Se é uma outra lei que vai dizer, norma de eficácia limitada, tá bom? Cuidado com isso. Beleza. Mas quais são as leis que vão dizer esse percentual? Depende, pessoal. Se for a Lei 8.112/90, que é a lei federal, diz que é de até 20%. Até 20%. É de até 20%, tá? Enquanto que a lei de cotas diz que nas empresas públicas e nas sociedades de economia mista é entre 2% até 5%, tá bom? Entre 2% e 5% dos funcionários têm que ser deficientes, tá bom? Então, varia muito de lei para lei. Então, a lei federal é de até 20% e a lei de cotas é entre 2% e 5%. Pessoal, tem leis estaduais que podem sim definir o número de cotas, mas a gente não vai trabalhar a lei estadual até porque são 26 estados e um Distrito Federal. Não tem como a gente trabalhar todas essas leis, tá? Então, a gente vai trabalhar a Lei 8.112, que é a lei federal, que é a mais comum, e a lei de cotas, que também pode vir prevista no edital de vocês, tá? E, pessoal, muita gente pensa que na Lei 8.112 diz que o mínimo é 5%. Não, a Lei 8.112 não fala de percentual mínimo, ela fala de até 20%. É só isso que ela diz. Você pode procurar na Lei 8.112 que não fala o percentual mínimo. O percentual mínimo de 5% está na lei de cotas, que é entre 2% e 5%. Tudo bem? Beleza. Muito tranquilo essa parte aqui, tá bom? Vamos trabalhar agora, turma, a respeito da acumulação de cargos públicos. Professor, eu quero muito isso aqui. Eu estou estudando pra caramba, vou fazer tudo quanto for de concurso, vou passar em tudo e vou trabalhar em todos. Não, você não vai trabalhar em todos. Se você pensou isso, tu já está estudando errado para concurso público. Isso aqui é o básico que você deve saber. Pessoal, é o seguinte, a regra principal é que você não pode acumular concursos públicos. Essa é a regra, mas toda regra tem a sua exceção, tá bom? Então, assim, você pode acumular cargos públicos havendo uma coisinha chamada compatibilidade de horários. É aquela coisa, você não consegue quebrar a lei da física, você não consegue ficar em 2 lugares ao mesmo tempo, tá bom? Mesma coisa acontece com o cargo público. Se você passar em 2 concursos públicos, tem que ser em horários diferentes. E outra, não é todo cargo que permite que você possa acumular cargos públicos, tá bom? Vamos trabalhar aqui então. Ó, a regra, ou seja, em regra, é proibida a acumulação de cargo, emprego ou função pública, tanto na administração direta como na administração indireta, suas subsidiárias e sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder público e também nos 3 poderes da República, vale salientar isso também, tá? Mas temos alguns cargos que podem ser acumulados desde que haja o quê, pessoal? Compatibilidade de horários. Então é o seguinte, se a banca falar assim, é proibida a acumulação de cargos públicos, errado, porque tem exceção. Se a banca falar, em regra, é proibida a acumulação de cargos públicos, tá certo. Em regra, sim, porque toda regra tem a sua exceção. Beleza, então quais são os cargos que eu posso acumular? Olha como é fácil. 2 cargos de professor. Então, você passou num concurso de professor no município A e no concurso de professor do município B. Posso exercer os 2? Se os 2 forem em horários diferentes, pode, sem nenhum problema. Professor, eu conheço uma pessoa que tem 3 ou 4 cargos de professor no município. Primeiro que já está errada essa pessoa, não pode, é no máximo 2, tá bom? 2 cargos, mais do que isso é totalmente ilegal, tá bom? Ah, pessoal, outra coisa, aqui onde eu sou concursado, que é no Instituto Federal do Maranhão, no IFMA, os professores de lá são de caráter exclusivo, eles não podem acumular.
Ainda tem isso também. Dependendo de onde você passa, o regimento interno proíbe que você acumule cargos, ou seja, é um cargo de dedicação exclusiva, tá? Mas isso aqui é o seguinte, vamos na regra geral que está na Constituição. Pode acumulador de professor? Pode. Quando você passar no concurso, lá dentro você vai saber se você pode acumular o seu cargo ou não. Mas a regra principal é que 2 cargos de professor pode acumular. Também, pessoal, pode acumular o cargo de professor com cargo de técnico. E outra coisa, pessoal, tem que ser cargos de atribuição técnica. Não é só porque tem um técnico no nome do cargo, tem que ser atribuição técnica. Então, eu posso acumular também, tá? Às vezes você passou por um concurso de nível técnico e depois você fez o concurso para professor para poder dar aula à noite. Pode ser nenhum problema, tá? Então, você pode acumular um cargo de professor e um cargo de nível técnico, desde que eles possuam o quê, pessoal? Compatibilidade de horários, tá? Outra coisa que eu posso acumular, 2 cargos na área da saúde, desde que seja de profissões regulamentadas. Então, médico, enfermeiro, enfermeiro, médico. Então, posso acumular no máximo 2 cargos da área da saúde de profissões regulamentadas. Tranquilo? Beleza. Então, vamos lá. Pessoal, temos aqui agora a cereja do bolo com relação à acumulação de cargos, que não está escrito na Constituição, mas que pode vir na prova de vocês. Primeiro, pessoal, magistratura com professor, também chamado de magistratura com magistério, tá? Ou seja, o cargo de juiz pode ser acumulado com o cargo de professor, havendo compatibilidade de horários, tá? Então, o cara é muito foda, passou no concurso para juiz, mas ele gosta de ministrar aula. Pode acumular sem nenhum problema, tá? O outro, pessoal, são os membros do Ministério Público mais o professor, ou seja, procuradores, esqueci o nome agora do cara que faz a acusação, promotor de justiça, ele também pode acumular com um cargo de professor, tá bom? Então, magistratura e professor, membros do MP, mais o cargo de professor. Pessoal, essas são as únicas hipóteses que pode acumular cargo. Aqui não fala polícia com professor, que muita gente pensa que policial pode acumular com cargo de professor. Não pode, pessoal, é ilegal. Se você conhece algum policial que faz isso, tudo bem, o cara pode estar até fazendo com uma intenção boa, né? Mas, pessoal, não pode, é ilegal. Ele pode até vir a cair por conta disso, tá bom? Então, cuidado, tranquilo? Então, esses são os cargos que permitem a acumulação, ok? Vamos falar agora, pessoal, isso aqui é interessante. Ah, professor, nem passei, já estou pensando no meu aposento. Oh, é bom você pensar nisso também, pessoal, até porque dependendo do concurso público, você pode se aposentar mais cedo, tá bom? Então vamos lá, aposentadoria dos servidores públicos, como é que é a regra do aposento? Olha que interessante. Primeiro, pessoal, em regra, é vedada a acumulação dos proventos da aposentadoria que tinha um cargo com a remuneração de outro cargo, mas temos algumas exceções. Tipo assim, professor, eu passei no concurso muito novinho e me aposentei muito novo. Mas eu vou fazer outro concurso para eu receber o meu aposento e o dinheiro do concurso. Não, você não vai fazer isso. A regra é que é vedada você acumular o seu provento. Pessoal, provento é dinheiro do aposento, o termo correto é esse, tá bom? Ó, servidor na ativa recebe remuneração. Tem servidores que recebem subsídio. Mais na frente vai ver um pouquinho de diferença entre remuneração e subsídio. E aposentado recebe provento, tá bom? Beleza, e empregado público recebe salário, tem essa diferença também. Então vamos lá, então pessoal, não pode acumular provento com remuneração de outro cargo, não pode, tá? Essa é a regra, mas tem as exceções, tá? Primeira exceção, cargos acumuláveis. O pessoal se enrola pra caramba, é muito fácil. Pensa comigo, você pode acumular 2 cargos de professor, não pode? Pode. Professor e técnico, pode? Pode. Doutor da saúde? Pode, tranquilo. Vamos supor que você se aposentou como técnico de algum órgão público, alguma entidade pública. Eu sou um técnico com funções técnicas e sou aposentado. Posso fazer concurso? Você pode fazer concurso para acumular desde que faça concurso para professor, porque as mesmas regras de acumulação de cargo para quem está na ativa também se aplica para quem está na inatividade. Então, ou seja, na ativa, tu pode acumular um cargo de técnico ou de professor. Quando você estiver aposentado, você pode acumular um cargo de técnico com o de professor se estiver aposentado. Você não pode fazer técnico, não dá, não pode, é proibido, tá bom? Então, as regras que funcionam na acumulação para quem está na ativa também são as mesmas regras para quem está aqui na aposentadoria, tá? Isso para cargos acumuláveis. A outra hipótese, pessoal, é para cargos em comissão. Às vezes você se aposentou no serviço público e você é muito bom no que faz e você foi agraciado com um cargo em comissão, porque a gente sabe que cargo em comissão é de livre nomeação, livre exoneração, não é concurso, é indicação.
e ele é tanto para quem é servidor público como para quem não é servidor público. E às vezes o cara é aposentado, é muito bom de serviço, está em casa sem fazer nada, ele é muito bem relacionado na entidade pública e o chefão principal fala assim, cara, chama fulano de tal que ele está aposentado para ele pegar um cargo em comissão, para ele comandar aqui a galera, que ele já é experiente e vai comandar todo mundo aqui. Pode acumular? Pode sem nenhum problema, porque cargos em comissão é de livre nomeação e livre exoneração. Então, ele vai receber o aposento dele e mais a remuneração como cargo em comissão, sem nenhum problema. Outra pessoa que pode acumular é mandato eletivo. O cara é aposentado como servidor, mas ele vai ser vereador, prefeito, governador, pode acumular na boa, sem nenhum problema, tá bom? Ele recebe tranquilamente. Então, para quem está aposentado, se você estiver aposentado e você quiser fazer um novo concurso, você vai ter que seguir as regras para quem está na ativa. Então, professor, técnico e professor, saúde, magistério e magistratura, membros do MP, mais o de professor pode acumular, tá? Também você pode acumular o aposento com a remuneração dos cargos em comissão e também com mandatos eletivos. Tranquilo, pessoal? Muito tranquilo isso aqui, não tem segredo nenhum, ok? Vamos lá, temos aqui uma observação interessante. É permitido receber 2 aposentos, mas somente no caso de cargos acumuláveis, ou seja, o cara se aposentou como professor de um município e depois ele fez concurso para professor de um outro município e vai se aposentar? Vai, as regras de quem está na ativa também funcionam para quem está na inatividade, tá bom? Então ele pode receber 2 aposentos? Pode, sem nenhum problema. E outra, quem é servidor público, geralmente ele é amparado por regime próprio da Previdência Social, ou seja, geralmente ele é amparado pelo próprio regime de previdência da instituição. Ele não vai pagar INSS, essa é a regra. Professor, me aposentei numa autarquia de regime próprio. Beleza, você está aposentado pelo regime próprio. Só que eu estou contribuindo para o INSS. Eu posso me aposentar no regime geral do INSS? Pode. Você pode receber tanto o aposento do regime próprio, como também receber o aposento do regime geral, se você pagar o INSS, tá bom? Lembrando, pessoal, que temos aqui as aulas de direito previdenciário, que a gente aprende que servidor público não pode contribuir como segurado facultativo, é proibido por lei, tá? Ele pode contribuir como contribuinte individual ou como, dependendo do caso, trabalhador avulso ou empregado, bem especificamente. Mas como segurado facultativo, é proibido por lei que ele faça essa contribuição, tá bom? Isso a gente vai ver lá na aula de direito previdenciário, vocês vão aqui no nosso canal, nas nossas playlists, e ver lá a aula de direito previdenciário que eu explico bonitinho como é que funciona isso. Beleza? Tranquilo. Vamos trabalhar aqui agora, pessoal, o tópico servidor que ocupa cargo eletivo. Ah, professor, sou concursado, mas eu sou envolvido com política e quero ser político. Posso? Depende. Depende do cargo político, tá? Ah, mas eu não quero sair do serviço público e quero ser político. Posso? Depende. Depende do cargo político. Sempre, pessoal, a resposta é depende, tá bom? Vamos lá. O que fala aqui a lei? Servidor que detenha cargo eletivo federal, estadual ou distrital será afastado do cargo de servidor e receberá subsídio do cargo eletivo. Tipo, vamos supor que você passou para o concurso do INSS. Tranquilo. Ah, que lindo, professor. Porra, nível médio, R$6.000. Ah, tá bom demais. Mas, professor, eu gosto de política. Eu quero concorrer para prefeito. Posso? Pode. Professor, fui eleito. E agora, o que eu vou fazer? Você será afastado do seu cargo público. Você não pode trabalhar servidor público e ser prefeito ao mesmo tempo, não dá, ou um ou outro, tá bom? Então você será afastado para o seu mandato eletivo e você receberá o subsídio do cargo eletivo, tá? Pessoal, a regra é o seguinte, quando você é afastado para pegar um cargo eletivo, você pode escolher entre a remuneração do servidor ou o subsídio do cargo eletivo, você pode optar por um ou por outro. É lógico que você vai optar pelo cargo eletivo, né? Convenhamos com isso. Beleza. Professor, mas o cargo eletivo federal, quais são? Deputado federal e senador. Estadual, deputado estadual, governador, tá? E distrital você tem o governador do DF, tem os deputados do DF também, tá? Ah, professor, e municipal? Aqui é que está o pulo do gato. Pessoal, olha só o que fala aqui a lei. Servidor que detenha o cargo de prefeito, será afastado do cargo de servidor e poderá optar entre o subsídio do cargo de prefeito ou do cargo de servidor. Para quem é prefeito é afastado, tá? Professor, como é que eu faço para receber do cargo público e do cargo eletivo ao mesmo tempo? Você tem que concorrer para vereador, tá bom? Porque, ó, servidor que detenha o cargo de vereador
havendo compatibilidade de horário, poderá ocupar os dois cargos. Olha que lindo. Aqui na minha cidade temos um exemplo disso aqui, tá? Tem uma servidora da Caixa Econômica, eu acho que ela é vereadora ainda, se eu não estou enganado, tá? Mas ela foi durante muitos anos, ela trabalhava na Caixa Econômica e vereadora, não tem nenhum problema. Havia compatibilidade de horários na boa, tá bom? Não posso falar o nome dela porque pode dar BO pro meu lado, mas é totalmente legal, não tinha problema nenhum, tá bom? Então, o servidor que detenha o cargo de vereador, havendo compatibilidade de horário, poderá ocupar os dois cargos e poderá receber os dois, pessoal, tanto a remuneração do cargo de servidor como o subsídio de cargo de vereador. Não havendo compatibilidade de horários, poderá optar entre o subsídio do cargo de vereador ou o cargo de servidor. Então, pessoal, é o seguinte, o cargo de vereador é o único cargo político que permite você receber os dois ao mesmo tempo, desde que haja compatibilidade de horários. Como é que isso pode cair em prova para você e pode lhe pegar? A banca vai falar assim, é vedada a acumulação de cargo público com cargo político. Errado, vedado não, porque temos uma exceção, que é de vereador. Ou então ela pode te dar uma rasteira nessa hora bem aqui, dizendo assim, cargos políticos municipais é vedada a acumulação. Aí você pensa assim, porra, cargo político municipal é prefeito, não pode acumulação. Errado. Cargos políticos municipais tem uma exceção que é o cargo de vereador, pessoal. Então não esqueçam, de vereador você pode acumular sim com o cargo público. E lembrando que havendo você só pode acumular se houver compatibilidade de horários. Professor, não há compatibilidade de horários. E agora o que eu faço? Você vai ser vereador, caso você queira, né? E optar por receber qual dos dois você vai receber. Se é a remuneração como servidor ou o subsídio como vereador. Professor, mas o que diabo é subsídio? Pessoal, é o seguinte, a remuneração no servidor ela é toda dividida. Está lá, remuneração básica, aí tem gratificação disso, gratificação daquilo, auxílio isso, auxílio aquilo, e aí você vai somando tudo no final da remuneração total. O subsídio é uma paulada só, ele não é dividido, é uma cacetada, é assim, ó, subsídio tanto, é aquilo que você vai receber, ele não é dividido, tá bom? Essa é a diferença básica entre remuneração e subsídio. E para quem é de cargo político, recebe subsídio, vem lá a paulada, puf, de subsídio dele, tá? Não tem penduricários, como a gente fala, né? Tranquilo. Então, pessoal, o único cargo político que permite acumulação junto com o de servidor é o cargo de vereador. Não esqueçam disso, tá? Não é todo cargo municipal que é proibido e não é todo cargo municipal que permite. É somente o cargo de vereador. Muito tranquilo isso aqui, tá bom? Vamos falar aqui, temos uma observação. Olha que isso aqui também é interessante. Havendo o afastamento, a Constituição determinou que esse período será contabilizado como tempo de serviço, gerando todos os seus efeitos legais, com exceção da promoção de merecimento, além de ser contabilizado para efeito de benefícios previdenciários, como se no cargo ele estivesse. Isso aqui é copia e cola de lei. Quer dizer o seguinte, pessoal. Professor, eu estou aqui no INSS aprovado e fui eleito aqui como vereador. No caso, eu só vou ficar afastado do INSS, vou ocupar meu cargo de vereador, fiquei lá 4 anos, eu posso voltar para o INSS? Pode, sem nenhum problema, acabou o mandato, você volta. Professor, esses 4 anos que eu fiquei como vereador, conta para eu me apostar com o INSS? Conta, porque fala aqui, ó, havendo um afastamento, né, ou seja, você vai ficar no seu cargo político, a Constituição determinou que esse período será contabilizado como tempo de serviço. Então, o tempo que você passou como político também conta como se você estivesse trabalhando no INSS. Ele pega aquele tempo de contribuição e volta para cá, para o seu cargo público. É contado, tá bom? Gerando todos os efeitos legais. Porém, temos uma coisa que você não vai receber você estando afastado, tá bom? Que no caso é a promoção de merecimento. Pessoal, promoção de merecimento é para quem está na ativa no cargo. Se você está afastado do cargo, como é que você vai receber promoção de merecimento se você não está no cargo? Tá bom? Então, essa promoção de merecimento você não vai ter direito. Agora, as outras coisas você tem direito, tá? Quando você está afastado e volta, as outras benesses, os efeitos legais, você tem direito, menos a promoção de merecimento, tá bom? E, além desse tempo que você está afastado, ele é contabilizado para efeito de benefícios previdenciários, como se no cargo ele estivesse. Ou seja, se você ficou 4 anos afastado como vereador, esses 4 anos que você está no cargo político serão contados como se você estivesse no teu cargo público. Então, vai ser contado para aposento ou outras coisas, tá? Exceto para a promoção de merecimento, como eu falei agora há pouco. Tranquilo, pessoal? Na boa. Beleza? Então, pessoal, finalizamos essa parte da administração pública. Professor, é paulada, é coisa, eu sei. E na Constituição tem mais coisinhas que você vai ter que ler. Pessoal, não tem pra onde correr. Tem que ler o texto legal, tá
bom? Então, ó, no próximo bloco vamos trabalhar questões relativas a esse tema, vocês peguem os blocos anteriores, vejam as aulas, quantas vezes forem necessárias, que na próxima aula vamos trabalhar uma bateria de questões, como eu gosto de trabalhar com vocês, tá? Então, turma, antes de finalizar, pedir aquele favor para vocês, ó, curta, inscreva-se e compartilha, dá essa força aqui para o nosso canal, para a gente continuar ofertando videoaulas gratuitas para que você possa ser aprovado se tão sonhado concurso público, tá? E também, turma, nos acompanhe nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, o nosso canal, todos eles com a nomenclatura Yannis Gentil, beleza? Tranquilo. Então, pessoal, obrigado por chegar até aqui, não desiste dos seus sonhos, tenha foco, tenha força, tenha fé, tenha determinação, tenha paciência, sua aprovação vai chegar e você vai alcançar o seu tão sonhado cargo público e está com a vida financeira estabilizada e vai ficar feliz para sempre, tá bom? Então, pessoal, até na sua próxima aula. Fiquem com Deus, um forte abraço e valeu, pessoal. Tchau!